Hoje eu vou te mostrar 15 perfumes da Tom Ford que eu tenho aqui na minha coleção, te falar quais valem cada centavo e quais eu não compraria de novo. Fala pessoal, hoje eu vou borrifar, comentar e dar nota para cada um desses 15 perfumes da Tom Ford que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. E a Tom Ford é a marca que eu tenho mais perfumes na minha coleção, tem um total de 26 perfumes, entre decantes e frascos. E no final eu vou fazer um unboxing de um desses perfumes que eu sequei um decante de 10 ml. Eu tava esperando só chegar o tempo frio aqui no Canadá para poder fazer um unboxing e começar a usar ele de novo. Então bora lá pro primeiro perfume da lista. Então vou começar a lista com esse perfume aqui, o Noir Extreme Eau de Parfum, da Tom Ford. Esse perfume aqui é de 2015 e ele foi criado pela Sonia Constant. Vou borrifar ele na fita aqui primeiro. Bom, primeiro eu comprei um decante de 8 ml desse perfume, um decante desse tamanho aqui, e na época eu gostei tanto desse perfume que eu acabei esperando uma promoção para poder comprar um frasco de 50 ml, que é esse frasco aqui. Bom, tem uma nota nesse perfume aqui que ele é raramente usada na perfumaria, que é a nota de kulfi. O kulfi ele é uma sobremesa indiana, é como se fosse um sorvete. Vou colocar aqui embaixo na tela quais são os ingredientes que vão nessa sobremesa. Isso faz o perfume ser bastante doce. Eu acho o Noir Extreme um dos perfumes mais fáceis de usar da marca, mas eu acho ele muito doce para usar para o escritório. Então eu acho que seria um perfume melhor para poder sair. Só que eu venho gostando cada vez menos de perfumes doces, como esse aqui. Então eu já venho me desfazendo de perfumes nesse estilo aqui há alguns meses já, e agora eu tô gostando mais de perfumes mais animálicos e também de alguns perfumes minimalistas. Eu sei, é um pouco estranho, mas enfim. Então por ser um perfume muito doce, é um estilo que eu não gosto mais tanto assim, e eu sequer usei esse perfume aqui esse ano, o Noir Extreme pra mim, você nota B. Segundo perfume da lista agora é esse aqui. É o Tom Ford Rose de Chine. Esse perfume aqui ele foi lançado em 2022, só que a Tom Ford não divulgou o nome do perfumista. Aparentemente esse perfume aqui ele foi descontinuado, junto com o Rose de Russie, que é um outro perfume que eu vou falar daqui a pouco. E esse perfume ele faz parte de um trio chamado Private Rose Garden. É um trio que a Tom Ford lançou ao mesmo tempo, e eu tive a oportunidade de comprar esses 3 perfumes no tamanho de decante, na promoção que teve aqui ano passado. Então faz parte desse trio o Rose de Russie, tem notas de couro russo, Rose de Chine, que tem notas de peônia chinesa, e o Rose d'Amalfi, que ele tem notas de bergamota italiana. Então voltando aqui ao Rose de Chine, esse perfume aqui ele é compartilhável, é um dos perfumes da Tom Ford que eu mais usei desde que eu comprei, e por conta disso, por ser um perfume que eu gosto bastante, e tem a nota de rosa aqui que é sensacional, o Rose de Chine, nota A. Faltou borrifar na fita. Saíram 3 borrifadas. Pra quê? Cara, é muito bom. Esse trio do Tom Ford é muito bom. A pena que foi descontinuado. O terceiro perfume da lista agora eu vou ter que dar uma roubada aqui na lista, porque não é um perfume que faz parte mais da minha coleção. Eu acabei me desfazendo dele no começo do ano. Eu venho me cansando de perfumes com nota de vetiver, então eu me desfiz desse aqui, do Grey Vetiver Eau de Toilette, me desfiz também do Guerlain Vetiver e do Encre Noir da Lalique. São perfumes com nota de vetiver muito forte e é uma nota que eu não gosto mais tanto assim. Bom, vou botar na tela aqui uma foto do frasco do Grey Vetiver Eau de Toilette. Esse perfume eu achei ele bastante sem graça. Eu acho que o cheiro dele passava muito rápido também, não durava muito tempo na pele. Então era um perfume que não dava para usar nem no ambiente de trabalho, que é um ambiente assim que eu recomendaria de usar esse perfume. É um perfume bem elegante, bem masculino, perfume tranquilo de usar, só que como eu falei, eu cansei da nota de vetiver, então esse perfume aqui não me agradava mais. Então por conta disso, o Grey Vetiver para mim, a versão Eau de Toilette, tem que ser nota C. Pro quarto perfume da lista agora é esse perfume aqui, o Oud Mineral de 2023. Esse perfume aqui ele foi lançado originalmente nesse frasco aqui, nessa coleção que é um pouco mais cara da Tom Ford, mas depois ele foi descontinuado e eles relançaram nesse frasco aqui, que é a linha mais barata da Tom Ford. Bom, tinha bastante tempo que eu não usava o Oud Mineral, então por conta disso eu acabei usando ele ontem, foi o perfume que eu usei durante o dia, então eu consegui acompanhar aí como o perfume evoluiu, como que ele ficou na minha pele, para poder ser mais justo aqui com essa nota. Bom, o Oud do Oud Mineral não é um oud pesado, não é um oud difícil. É um dos motivos também da Tom Ford mover um perfume dessa linha mais cara aqui
para a linha mais barata por conta disso. Geralmente a linha mais barata ela é um pouco mais fácil de agradar as pessoas. O Oud aqui então não é um Oud difícil, mas ainda assim eu acho ele um pouco mais complicado de usar do que alguns outros perfumes aqui, por ser um perfume aquático. Eu acho também que esse perfume é bastante masculino, ao contrário de alguns outros perfumes que eu vou falar nessa lista. Então, da mesma forma que eu falei aqui que eu cansei um pouco de perfumes com nota de vetiver, eu já tive também alguns perfumes com notas aquáticas, como esse aqui e o outro que eu vou falar daqui a pouco. Não tô gostando tanto assim também de perfumes com esse tipo de nota, então eu não venho usando muito perfumes como esse aqui. E eu vi no Fragrante que algumas pessoas falando que quando eles borrifam esse perfume aqui na pele, dá ânsia disso aqui. Então por conta disso é um perfume que eu não uso tanto mais, aqui da minha coleção. Um dos Tom Fords que eu usei menos até hoje, na verdade. O Oud Mineral de 2023. Vai ser nota B. Faltou borrifar ele na fita, tô esquecendo de borrifar os perfumes. O frasco dele pelo menos é bem bacana. Esse bronze, cobre. É difícil de ler o rótulo também. Igual um outro que eu vou mostrar daqui a pouco. Engraçado é que no papel ele não tem um cheiro tão forte, igual quando você borrifa ele na pele. Quinto perfume da lista agora é esse perfume aqui. É o Black Lacquer. Esse perfume aqui ele foi lançado em 2024 pelo Guillaume Flavigny, ou algo do tipo. E eles fizeram o rótulo dele aqui da mesma cor do frasco. Ficou bem bacana, mas é bem difícil de ler. Vou borrifar ele aqui, antes que eu esqueça. Eu gosto bastante do cheiro do Black Lacquer, desse perfume aqui. Apesar dele ter um cheiro um pouco parecido com um outro perfume que eu também tenho na coleção, que é o Ebene Fumé. Eu tenho ele nesse frasco aqui de 10 ml. E a nota comum aqui é a madeira de ébano, que tem nos dois perfumes. Bom, o Black Lacquer ele não é um perfume muito versátil. Eu acho que ele é bastante masculino, bastante elegante, só que eu acho que ele seria mais para uma festa ou para usar à noite. Seria meio estranho usar esse perfume aqui usando camiseta e short, por exemplo. Assim, nada impede que você use camiseta e short com esse aqui, mas ficaria um pouco estranho. Então, pelo fato de eu gostar muito desse perfume aqui, que foi o último perfume da Tom Ford que eu comprei para minha coleção, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, mesmo sendo um pouco redundante com esse perfume aqui, com o Ebene Fumé, eu acho esse perfume muito bom. Mesmo não tendo tanta chance assim de ir em festa, em evento para usar ele, dá para usar ali em casa também, para sair fim de semana. Mesmo sendo muito versátil, o Black Lacquer para mim, nota A. Bom, para o sexto perfume dessa lista, é um perfume que infelizmente já foi descontinuado, então eu tenho só um decante de 10 ml, que é o Oud Fleur. Esse perfume foi lançado em 2003 e é a criação do Ian Vasnier. Então esse perfume aqui tem aquela combinação clássica da perfumaria, que é a rosa com o oud, só que o oud aqui ele é muito agradável, ele é bem tranquilo, é bem clássico assim da Tom Ford, né? Eles não fazem nada muito escandaloso, muito animálico. E muita gente no Fragrantica, né, lendo as avaliações lá, que o pessoal posta, fala que esse perfume aqui, o Oud Fleur, é o melhor perfume que a Tom Ford já lançou na história da marca. Junto aí com outro perfume que muita gente conhece, que é o Plan Japonais, que é outro perfume descontinuado também, que o pessoal, quando vende um frasco, é tipo 600, 700 dólares, é surreal o preço que eles pedem. Só que esses dois perfumes tá ali equilibrado dos descontinuados, os perfumes que o pessoal mais gosta. O Oud Fleur e o Plan Japonais. E os dois são criados pelo mesmo cara, pelo Ian Vasnier. O Oud Fleur é o meu segundo perfume favorito da Tom Ford, que eu tenho aqui na minha coleção. Atrás só de um outro perfume que também está aqui nesse vídeo, que eu vou falar, o que eu falei já nesse vídeo. É um perfume que eu usei bastante, inclusive para ir para o trabalho. Ou seja, um perfume que tem oud e que dá para ir para o trabalho tranquilamente. E eu fiquei muito tempo procurando um frasco desse perfume aqui, é impossível de achar hoje em dia. Algumas poucas pessoas que têm esse frasco aqui acabam decantando e vendendo, né, decantes, como esse de 10 ml aqui que eu comprei. Então é muito difícil de achar esse perfume aqui para vender. E se achar também, o pessoal vai cobrar facada. Então eu vi que tem um perfume que a Tom Ford lançou esse ano agora, 2025. Perfume que dizem que parece bastante com esse aqui. E eu tive a chance de borrifar ele na pele numa loja aqui no centro de Vancouver. Eu achei que se parece um pouco com esse aqui sim. Eu acho que seria um bom substituto para quando esse aqui acabar. Esse perfume chama Oud Voyager. E eu vi que esse perfume aqui já apareceu no site de desconto,
onde eu compro os perfumes aqui no Canadá. Vou só esperar ele baixar mais um pouquinho o preço, porque eu acho que o preço não tá tão interessante assim. Acho que o desconto que eles estão dando agora é só de 18%. Eu acho que tem margem para baixar mais um pouquinho, aí eu vou garantir lá o Oud Voyager. O perfumista desse Oud Voyager é ninguém menos do que Dominique Ropion. É o primeiro perfume da Tom Ford que ele faz, e é o cara que simplesmente criou 14 perfumes para Frederic Malle, que é a minha marca de perfumes favorita aqui na minha coleção. Então, por conta disso, o segundo perfume que eu mais gosto da Tom Ford na minha coleção, não tem como colocar esse perfume em outra categoria que não seja esse. Esse aqui eu não vou borrifar, que eu só tenho isso aqui agora. No final desse vídeo eu vou colocar um card pro vídeo que eu fiz falando dos elogios que eu já recebi usando alguns perfumes aqui da minha coleção. Vou falar agora do sétimo perfume da lista, é esse perfume aqui. É o Tom Ford For Men, Eau de Toilette. Esse perfume aqui é de 2007, ou seja, é o Tom Ford mais antigo dessa lista aqui, e provavelmente o Tom Ford mais antigo que eu tenho na coleção também. Ele foi criado pelo Yves Cassar. Vou refalar na fita aqui. O spray dele é bem tosco. E esse é o único Tom Ford que eu tenho no frasco de 100 ml, que é o único tamanho que esse perfume aqui era vendido. Foi descontinuado. Bom, o Tom Ford For Men é um perfume ótimo para o calor, para o verão, e apesar de ter uma folha de tabaco nas notas aí, é um perfume que é bem fresco, é bem tranquilo de usar. E o cipriol aqui, que é usado na base também, é um cipriol tranquilo, não chega nem perto de um outro perfume que eu tenho aqui na coleção, que é a bomba de cipriol, que é esse aqui. Promise, da Frederic Malle. Caraca. Bom, o cipriol aqui no Promise, ele dá um aspecto de oud, que é uma nota que não tem nesse perfume, enquanto aqui no Tom Ford For Men, o cipriol ele é bem mais discreto. O grande problema desse perfume aqui é a longevidade. Perfume muito fresco, é um Eau de Toilette, né, EDT, só que esse perfume aqui na minha pele, ele dura entre 1 e 2 horas só. E no mesmo ano que eles lançaram esse perfume aqui, a Tom Ford lançou um flanker, que é o Tom Ford For Men Extreme, que dizem, né, avaliações, que eu nunca experimentei ele, que ele dura um pouco mais do que esse aqui. Então por conta disso, por ser um perfume que não dura muito na minha pele, ele tem um cheiro agradável, mas não é nada assim excepcional. Tom Ford For Men, pra mim, nota B. E esse perfume aqui só não leva uma nota C, porque ele é um unicórnio, um perfume descontinuado, raro, e a única vez que eu vi ele em estoque no site foi quando eu comprei, depois nunca mais. Já tem mais de 2 anos que eu comprei esse aqui. O oitavo perfume da lista agora é esse aqui. Neroli Portofino Aqua. Esse aqui é um flanker, né, uma variação do original, que é o Neroli Portofino, que é na concentração Eau de Parfum. Esse aqui, concentração Eau de Toilette, um pouco mais leve. Vou borrifar ele na fita. Cara, os borrifadores da Tom Ford são muito ruins. Esse perfume aqui ele é sensacional no verão e no calor. Eu uso ele bastante quando a gente vai passar um dia no lago ou fazer uma trilha. Mas ele é um pouco batido, porque no mercado tem vários perfumes que têm um cheiro parecido com esse aqui. Só que esse perfume aqui eu dei muita sorte porque eu fui no Outlet de Seattle, esse perfume já estava descontinuado, só que eu consegui achar esse aqui na promoção com 60% de desconto. É um perfume que a gente sabe que tem que borrifar bastante na pele. Pra mim, 10, 12 borrifadas pelo menos. Perfume que eu não uso para ir pro trabalho, porque eu sei que é um perfume que vai acabar ali antes da metade do expediente. Eu não quero ficar carregando perfume pro trabalho para reaplicar. Então é um perfume que daria para usar pro trabalho, só que pela longevidade curta dele, eu não uso. Esse perfume aqui já tem um tempo que eu comprei, e como eu disse, ele já está descontinuado. Só que pouco depois eu comprei um outro perfume da Zara, que tem um cheiro muito parecido com o Neroli Portofino Aqua, que é esse perfume aqui. É o A Day Fragrance. Então esse perfume aqui é um perfume que tem chance ainda de encontrar. Pelo menos na Zara aqui do Canadá ele está em estoque ainda. Então pelo fato de eu gostar bastante do cheiro do Neroli Portofino Aqua, mesmo tendo comprado um backup para ele depois, que é esse Zara aqui, ele pra mim tem que ser nota A. Se alguém estivesse perguntando por que eu dei nota B pro For Men, porque ele dura pouco, e dei nota A pro Neroli Portofino, que ele também dura pouco. Na verdade, o cheiro desse aqui é melhor do que o cheiro do For Men. Só que os dois duram pouquíssimo na pele.
1 ou 2 horas. Acho que ele dura um pouquinho mais do que isso. Mas é pouco. O nome do perfume da lista agora é esse perfume aqui. É o Costa Azurra Parfum. É o único perfume na concentração Parfum que eu tenho da Tom Ford. Vou borrifar ele na fita aqui. O borrifador é um pouco menos pior do que o do mineral. Bom, o Costa Azurra Parfum é um perfume bem verde, por conta das notas de cipreste e carvalho. Também da nota de limão. Bom, apesar de ser um perfume verde, eu acho que não é um perfume adequado para academia, por exemplo, mas eu acho que dá para usar ele para o escritório, por exemplo, para o trabalho. Só que dá uma maneirada nas borrifadas. Eu diria que 2, 3 borrifadas, 4 no máximo ali, eu acho que dá para ir tranquilo para o trabalho com ele. Bom, esse perfume aqui eu comprei ele já tem uns 3 anos. Eu usei ele bastante, um pouco depois que eu comprei ele. Só que agora, nos últimos meses, nesse último ano, acho que eu não usei ele. Então, é um perfume que não tenho tanta vontade, na verdade, de usar. Borrifando aqui na fita também, não sei se é um perfume que eu tenho tanta vontade de continuar usando também. Por conta disso, o Costa Azurra Parfum, nota B. O 10º perfume da lista agora é esse perfume aqui. Rose de Russie. Infelizmente eu tenho só esse decante aqui, de 10 ml. O perfume aqui ele foi lançado em 2022 e ficou no mercado só até 2023. O perfumista não foi revelado pela Tom Ford. Bom, esse perfume aqui, apesar do nome Rose de Russie, né, ter rosa no nome, perfume que para mim é bem masculino, por conta das notas de couro e pimenta branca. E o Rose de Russie ele ficou no mercado só por um ano, entre 2022 e 2023, que a Tom Ford descontinuou o perfume por conta do nome, que tem Russie aqui, por conta do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E eu vi também que a Rose já fez a mesma coisa, eles tinham um perfume que chamava Oligarch, eles mudaram o nome do perfume para Isola Blue. Como eu disse, eu só tenho esse decante aqui de 10 ml, você vê que ele está aqui 60%, 70% mais ou menos. Tô salvando ele, tô raramente usando esse perfume, porque eu gosto bastante do cheiro dele. Eu vi alguns sites vendendo esse perfume aqui no frasco de 50 ml, que é um frasco desse tamanho aqui. Só que o preço que eles estão pedindo é muito alto. Eu acho que não compensa pagar extra só porque ele foi descontinuado, sendo que eu ainda tenho esse decante aqui também. O interessante é que esse perfume aqui, o Rose de Russie, ele se parece bastante com outro perfume que eu tenho na coleção da Frederic Malle, que é o Rosenqueer. Dois perfumes que eles parecem bastante. Só que o Rosenqueer não está descontinuado, né? Então se esse aqui acabar, quando esse frasco aqui acabar, eu posso comprar um frasco de 50 ml. Então pelo fato do Rose de Russie se parecer bastante com um outro perfume que eu gosto também da coleção, por ser um dos perfumes favoritos da Tom Ford, por estar descontinuado e eu estar salvando esse restante aqui, para mim o Rose de Russie, nota S. 11º perfume da lista é esse perfume aqui. Infelizmente só tem um decante de 8 ml, vou colocar uma foto do frasco aqui do lado. É o Venetian Bergamot. Esse perfume ele foi lançado em 2015, só que eles não divulgaram quem que é o perfumista aqui. Esse aqui é o que me resta do perfume, 50%. 4 ml aqui. Esse perfume aqui é um perfume bem elegante. Eu uso ele praticamente só para ir para o escritório. Acho que para o escritório é tranquilo também, não vai ofender ninguém. Algumas pessoas acham que esse perfume aqui, na verdade, ele é feminino, por conta das notas de flores brancas e amarelas. Só que para mim, ele é bem compartilhável, bem tranquilo de usar. E na minha coleção aqui da Tom Ford, eu diria que esse perfume aqui é um dos mais fáceis de usar. Em inglês tem uma expressão para isso que é dumb breath. Aquele perfume que você pode simplesmente pegar na prateleira e aplicar tranquilo, sem preocupar com quantas borrifadas você vai dar, se você vai incomodar as pessoas para onde você está indo. Então esse aqui, tranquilaço, tranquilaço. Por gostar muito desse perfume e usar ele bastante para ir para o trabalho, apesar de descontinuado, para mim, o Venetian Bergamot, nota A. Bom, eu dei nota A para ele, mas quando esse aqui acabar, esses 4 ml restantes aqui, não vou fazer nenhuma loucura de pagar muito caro num frasco aí, se aparecer alguém vendendo ou algum site vendendo. Se tiver alguma promoção e o preço for legal, é possível que eu compre um frasco de 50 ml. Agora, 12º. Agora, o 12º perfume dessa lista é esse Tom Ford aqui. Soleil Defort. É o único perfume nesse frasco aqui que eu tenho na coleção. 30 ml. Olha a diferença pro de 50. Esse perfume que foi lançado em 2023
e a perfumista é a Shyamala Maison-Dew. Bom, eu comentei que é o único perfume que eu comprei nesse frasco aqui. Na verdade, eu comprei ele esse ano. Teve uma warehouse sale da Estée Lauder aqui em Vancouver. E assim, eles fecham um galpão gigante lá, colocam várias mesas com produtos da Estée Lauder e eles vendem perfumes da Tom Ford com pelo menos 50% de desconto. Esse aqui, se eu não me engano, estava com 70%. E eu também consegui comprar um backup do Rose d'Amalfi, que é esse perfume aqui. Né, como eu estou usando já o frasco de 10 ml, eu vou usar esse aqui primeiro, mal usei ele ainda. Vou terminar esse aqui primeiro, antes de abrir esse frasco aqui, porque tá lacrado. Tem um preço aqui ainda, olha o preço que eu paguei nesse perfume. $96,25. Isso dá em mais ou menos R$380, num Tom Ford de 50 ml. E na Warehouse Sale do ano passado, eu comprei o trio desse Tom Ford aqui, perfume de rosa. Tava com um desconto absurdo também, tava tipo 60% de desconto. Vou borrifar ele aqui na fita. Bom, eu usei esse perfume aqui só uma vez esse ano, até agora. É um perfume que eu acho que é um pouco mais feminino, só que eu mostrei ele pra minha esposa não foi muito fã, não gostou muito. E as notas mais claras aqui pra mim é o coco e a tuberosa. Então assim, é bem floral. Então eu preciso usar um pouco mais esse perfume para poder ser mais justo com essa nota aqui, mas no momento a minha nota para ele, Soleil Default, nota B. Bom, quase chegando no final da lista, o 13º perfume é esse perfume aqui. É o Fougère d'Argent, da Tom Ford. E esse perfume aqui ele foi lançado em 2018 e é a criação de dois perfumistas, pelo Olivier Guillotin e pela Linda Song. Vou borrifar ele aqui na fita agora. Bom, como eu já disse aqui no meu canal, eu acompanho muitos canais no YouTube de perfumaria, canais gringos, canais brasileiros, e muita gente na gringa acha que esse perfume aqui, o Fougère d'Argent, ele é simplesmente o melhor perfume da Tom Ford que ainda está no mercado, que não foi descontinuado ainda. Os motivos de eu gostar tanto desse perfume aqui é que, assim como esse outro que eu já mostrei aqui nesse vídeo, o Venetian Bergamot, esse perfume aqui ele é um dump breath. Então, tipo assim, não precisa pensar muito quantas borrifadas, se vai incomodar as pessoas ao seu redor. É um perfume que eu uso demais para ir pro trabalho, é muito tranquilo. Bom, e esse perfume aqui, pelo fato de ser um Fougère, como o próprio nome dele diz, Fougère d'Argent, ele é um perfume bem elegante, perfume bem masculino, apesar do fragrante que eu falar que ele é compartilhável. De novo, nada impede que a gente use perfumes femininos, mulheres usem perfumes masculinos. Para mim não tem isso de ser exclusivo para um gênero só. Mas para mim ele é mais masculino. Mas algumas pessoas no Fragrantica falam que esse perfume aqui tem cheiro de pasta de dente. Cara, não tem nada de pasta de dente aqui pra mim. É muito bom. Bom, pelo fato de eu gostar muito do cheiro desse perfume aqui, ser um clássico da Tom Ford, perfume muito elegante, excelente para ir pro trabalho, a nota para ele aqui, nota S. Bom, chegamos agora no penúltimo perfume dessa lista. É um perfume lançado em 2015 pela Tom Ford. É esse aqui. É o Fleur de Portofino. Vou borrifar ele na fita. Cara, parece que depois de muito tempo sem usar o perfume, o borrifador piora. Oh. Bom, vendo a opinião de algumas pessoas no Fragrantica falando desse perfume aqui. Alguns acham que esse é o perfume mais feminino dessa linha aqui da Tom Ford, por conta de ser um floral branco. Inclusive ele tem aqui nota de acácia branca. Não lembro de ter visto essa nota em outro perfume da minha coleção. Pra mim ele é bem compartilhável. Se eu não me engano, o motivo de eu ter comprado esse perfume aqui, além obviamente de estar na promoção, é que na base, né, de acordo com o Fragrantica, nas notas lá, na pirâmide, na base tem a nota de civeta, que é a nota animálica. Bom, mas apesar de ter essa nota animálica na base, você vê que pela cor do frasco, desses frascos aqui do Tom Ford, são perfumes bem frescos. São muito bons pro calor, pro verão. Bom, eu não tenho literalmente nada negativo para falar desse perfume. Só que às vezes eu acabo esquecendo de usar ele e usando outros perfumes aqui durante o verão. Por conta disso, inclusive eu tenho que dar mais chance para ele, para usar mais na coleção. Fleur de Portofino, para mim, nota A. Agora, falar do último perfume dessa lista. É um perfume que eu já tive um decante de 10 ml e sequei esse decante
Comprei um frasco de 50 e eu vou fazer um unboxing dele aqui agora. O Tobacco Oud. Bom, depois que eu sequei o decante desse perfume, chegou aqui a primavera, o verão, e agora que acabou o verão aqui no Canadá, então chegou a hora de tirar esse perfume da caixa e começar a usar. O perfume aqui foi descontinuado, nunca mais vi dele para vender, depois que eu comprei essa caixa aqui. Nenhum outro site se acha. Se achar em site de leilão, tipo eBay, eles vão pedir 500, 600 dólares nisso aqui. Bora abrir. Essa aqui é a caixa da Tom Ford, de 50 ml. Tom Ford, Tobacco Oud, 50 ml, Eau de Parfum. Abrir isso aqui agora. Cara, olha isso. Finalmente. Acho que tem um ano que eu comprei esse frasco. Esse aqui é provavelmente o perfume mais forte que eu uso no escritório. O Oud aqui ele é um pouco animálico, um pouco forte, mas não chega nem perto dos estercão que eu tenho aqui na coleção, igual esse Ed Malk, por exemplo. Isso aqui é cheiro de fazenda. Esse Oud aqui, inclusive o Oud aqui é natural. Vou borrifar ele na fita. Antes estava fazendo miséria para borrifar o Tobacco Oud, quando o decante estava acabando, mas agora dá para borrifar, que está com um frasco novo. Nossa senhora. Um pouco mais forte que eu lembrava. Não sei se vai dar para ir pro escritório com isso aqui não. Obviamente vão ser de lotes diferentes, né? O decante que eu tinha de 10 ml. E esse aqui, eu vou olhar depois que eu editar o vídeo aqui, eu vou olhar o lote dele, vou colocar aqui na tela, aqui embaixo, de que ano que é esse perfume. Nossa senhora, isso é muito bom. Bom, de acordo com as minhas anotações aqui, esse perfume aqui é o perfume que eu mais usei na minha coleção, o decante, né? Antes desse aqui, o decante de 10 ml. Eu usei ele 28 vezes até hoje. Bom, e pro pessoal que conhece os perfumes da Tom Ford, que gosta dessa perfumaria aqui, é um dos queridinhos do pessoal aí que conhece a marca há mais tempo. É o Tobacco Oud, que é esse aqui, e o Plan japonês, que eu comentei no começo do vídeo aqui. Aquele lá, então, parou de vender e não acha, tipo, há mais de 5 anos. Então, pelo fato desse perfume ser o que eu mais usei na coleção até hoje, inclusive no escritório, Tobacco Oud pra mim, nota S. Bom, esse aqui é o ranking final, então. A gente vê que ficaram 4 perfumes com nota S, 5 com nota A, 5 com nota B e um perfume com nota C, que é o Grey Vetiver EDT. O perfume que eu gostei menos aí dos que eu tô falando aqui nesse vídeo. Então a gente vê aqui, tem uma categoria acima, né, que é o S+. Para quem viu o vídeo que eu fiz dos perfumes da Zara, que eu já postei aqui no meu canal. Quem não tiver visto ainda, eu vou colocar um card aqui em cima, pode ir lá assistir depois desse aqui. Esse S+, obviamente, está acima do S. Então, desses 4 perfumes que eu coloquei na categoria S, tem um que eu gosto mais do que os outros 3. Eu acho que pelo tanto que eu falei do perfume aqui, eu acho que ficou bem claro qual que é esse perfume que vai ser promovido para o S+. Tobacco Oud, promovido para o S+. Facilmente o perfume que eu mais gosto da Tom Ford. É um dos 3 perfumes que eu mais gosto na minha coleção. Eu diria que o Tom Ford Tobacco Oud, com o Frederic Malle de Moon e o Roger Diaghilev. Acho que esses 3 seriam os, pelo menos agora, 2025, os meus perfumes favoritos na minha coleção. Mas vendo a pirâmide aqui, eu indicaria qualquer um das 3 primeiras categorias aqui, do S+, S ou A. Categoria B tem alguns perfumes que não fazem muito mais meu estilo, já fez uma época, alguns anos atrás. Hoje eu não gosto tanto assim, mas não quer dizer que sejam perfumes ruins. São só perfumes que eu não uso mais, igual eu usava um tempo atrás. O único problema é que desses 9 perfumes aqui, da categoria S+, S e A, só tem 2 sendo vendidos no mercado, que é o Fougère d'Argent e o Black Lacquer, que foi lançado recentemente. Todos os outros perfumes já foram descontinuados. Bom, pessoal, essa foi a minha segunda tier list aqui no canal. Para quem perdeu a primeira, foi sobre os perfumes da Zara, que eu tenho aqui na minha coleção. É só clicar no card em algum lugar aqui na tela, que eu vou deixar. Assiste lá, que tá bem bacana também, o pessoal tá gostando bastante. Se gostou desse vídeo, deixa uma curtida aqui embaixo. Deixa também um hype, que é uma coisa nova aqui do YouTube. Ajuda o YouTube a mandar para mais pessoas esse vídeo aqui. Deixa um comentário falando qual desses perfumes aqui você já conhece, você tem na coleção ou quer experimentar agora. Assina o canal caso não tenha assinado ainda, é de graça, não paga nada. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.